Então, hoje, como nesse mês, o mês todo de maio, a gente fala de mulher, de mãe, de família, né? Nossa palavra hoje vai ser em relação a uma mulher, que é mãe, né? Então, o tema, uma mãe provada e aprovada. E não necessariamente só uma mãe, a gente também poderia colocar uma mulher provada e aprovada, porque antes dela ser mãe, ela era mulher, ela é mulher, né? Então, essa palavra é para todas nós. Todas nós aqui somos mulheres. Tem uns homens por aí, mas a reunião é de mulheres, né? Todas nós somos mulheres. E nós queremos aprender, eu creio que você quer aprender com essa mulher aqui, que a Bíblia fala, né? Então, o texto que nós vamos nos basear é Mateus 15, do 21 ao 28. Se você tiver Bíblia aí, se você tiver celular, nós vamos ver. Vocês vão projetar o texto? Hã? Ah, desculpa aí. Só estava vendo ali. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou ler na minha versão, porque eu não sei como é que está aí, mas vocês podem ir seguindo aí. Então, é o texto de Mateus 15, do versículo 21 ao 28. Fala assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, né, umas cidades. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu sempre me impressionei com esse texto, com como esta mulher falou da filha dela, né? Aqui está, endemoniada e está sofrendo muito. E na minha versão fala miseravelmente endemoniada. É muito difícil para uma mãe, eu creio, falar isso, porque a gente procura sempre dar uma melhorada, não falar tão direto. Ah, meu filho é um drogado, a minha filha é... Não, a gente sempre procura dar um jeito, não é verdade? Assim, de dar uma melhorada, a gente como mãe. Mas esta mulher, ela foi na lata, não tem jeito. A minha filha está endemoniada, muito endemoniada. Continuando. Então, ela foi e falou. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. Ficou quieto. Não falou nada. Já pensou? E os seus discípulos, para ajudar, o que eles fizeram? Chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. A gente sempre fala para a gente se colocando na situação. Então, se coloque no lugar desta mulher. Você é essa mulher, que é de outro lugar, né? Ela era Ciro Fenícia, a Bíblia fala, né? Ela era da Cananeia. E ela veio seguindo Jesus, viu que Jesus estava por ali, veio atrás dele e começou a gritar, desesperada, e falou, todo mundo ouviu. Ela não foi assim que ela foi num aconselhamento, numa sala pastoral, só ela e Jesus, e ela falou: minha filha está terrivelmente endemoniada. Não. Foi no meio da rua do povo, de todo mundo, né? Jesus ouviu, as pessoas que estavam lá ouviram, os discípulos ouviram. Então, você coloque-se no lugar dela e imagine o desespero dessa mulher, para ela chegar nesse ponto. E Jesus ficou quieto, de primeira mão, não respondeu nada. Você acha que ele não ouviu? É claro que ouviu. Aquela outra mulher, aquela vez, ela tocou na veste dele. Ele sentiu, ele falou: de mim saiu virtude. Imagina uma mulher gritando. Ele ouviu, mas ele não respondeu nada. E os discípulos, para ajudarem, os amigos da onça, o que eles fizeram? Ó, Jesus, ela está gritando muito aí. Você quer que a gente dê um jeito?
Manda ela embora, despede ela. Essa mulher, tipo, né, louca aí, doida. Bom, despede aqui vem. O 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele quis dizer aqui? Eu não fui enviado para você, não. Eu fui enviado aqui para os perdidos da casa de Israel. Então, olha a atitude dessa mulher. Chegando ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Que essa mulher, né, me chamou do quê? Para mim, esse texto sempre foi meio intrigante, né? Mas nós vamos ver o que aconteceu. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Papum, né? Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Uau! E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Poxa, que história. Você está aqui hoje, nessa noite, nós estamos aqui, todas as mulheres. E pode ser que você chegou nessa noite aqui, nessa situação. Por um filho, talvez com enfermidade, até hospitalizado, ou uma filha, ou nas drogas, ou na prostituição, ou entrando por caminhos que você está vendo que é um caminho de perdição, que é caminho de morte. Ou como essa própria mãe, com uma filha endemoniada, possessa por demônios. Então, a gente sabe que portas abertas é que levam a pessoa a ser possuída pelo diabo. Então, eu não sei o que aconteceu na vida dessa menina para ela ter esses demônios na vida dela e ser uma pessoa endemoniada, que a própria mãe falou. Pode ser que você esteja aqui e esteja passando por uma situação dessa, né? Ou não, talvez nem tanto, mas às vezes alguma situação de luta, de dificuldade, ou não está passando hoje, mas já passou, ou vai passar. Isso não tem jeito, nós não temos escapatória. No mundo a gente tem aflição mesmo. Então, essa história é muitas vezes considerada um constrangimento. Uma mulher estrangeira e sincera procura a ajuda de Jesus. Uma mãe angustiada a quem Jesus parece demonstrar insensibilidade pelo seu silêncio. Quando você lê assim, né, pela primeira vez, ou você lê, parece assim, nossa, Jesus, que atitude de Jesus. Primeiro, não respondeu nada, ficou quieto. Depois, a mulher continuou falando, ele falou daquele jeito, que não veio para ela e que não era para dar comida para quem não era do povo dele. Né? Na verdade, ele falou para os cachorrinhos. Né? Então, nossa, será que é o mesmo Jesus que a gente conhece, que a gente sabe quem é? Então, vamos aqui continuar. Quem era essa mulher? Então, era uma gentia de origem sírio-fenícia. Quer dizer, ela não era do povo de Deus. Vamos dizer, nas palavras de hoje, ela não era cristã. Ela era de outro povo, né? Então, antes dela conhecer Jesus, com certeza ela era idólatra. Ela adorava. E quem sabe, até mesmo, essa seja a causa da filha estar endemoniada. Porque sabe-se lá o que essa mulher buscava, o que essa mãe buscava e que atraiu demônios para a vida da filha dela. Então, ela era uma estrangeira, morava na fronteira, né? E tinha uma filha possessa de demônio imundo. Então, essa era a mulher.
o que ela fez, né? Então, aqui, no texto que nós lemos, a gente viu que ela buscou o Senhor. O seu amor maternal, o amor que ela tinha pela filha, a impulsionou a ir atrás de Jesus. Ela tinha ouvido falar que Jesus estava por ali, e ela foi atrás. Ela não ligou que ela era mulher, porque a mulher também não podia falar naquele tempo, ela não tinha vez. Eram duas coisas, ela era mulher e ela era de outro povo. Mas ela enfrentou essas barreiras. E mãe não faz isso? Faz ou não faz? A gente fica doida. Faz o que precisar fazer para salvar um filho. Não é verdade? Né? Paga mico até mesmo, né? Como eles dizem por aí. Mas ela foi buscar ao Senhor por causa do seu amor, né? Porque a multidão estava indo atrás de Jesus e ela ouviu falar e foi. Então, foi ter com ele, buscou o Senhor. Que mais? Ela creu no seu poder. Porque se ela não cresce que ele podia fazer algo, ela não ia atrás e atuar desse jeito, né? Creu. Ela o chamou, clamou, né? Chamou ele de Senhor, filho de Davi. Clamou na rua, aquilo que a gente já falou, foi na rua, no meio de todo mundo. Lançou-se aos seus pés. Você imagina tudo isso que essa mulher fez, no meio de todo mundo, né? Lançou-se aos seus pés, o adorou, né? Aí, em Marcos 7:25 também fala disso, que ela o adorou, e suplicou-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Então, vamos nos colocar no lugar desta mulher. E vamos ter a atitude dessa mulher. Porque, mesmo que de começo parece que Jesus não está ouvindo nada, e não está dando bola para aquilo que você está fazendo, mas ele estava atento a tudo que essa mulher está fazendo. Então, quando nós temos necessidades, quando estamos em situações difíceis, primeira coisa é buscar ao Senhor. É crer que Ele pode, é clamar. Clamar não é assim, ai, Senhor, se der, ajuda meu filho, ajuda minha filha, ajuda nessa situação. Não, ela clamou. Ela clamou. Ela se humilhou, porque ela se lançou aos pés dele. Ela se humilhou e falou, Senhor, filho de Davi, né? Ela chamou ele de Senhor e filho de Davi. Clamou na rua, não importa aonde, né? Clamou, lançou-se aos seus pés, o adorou e suplicou. Então, isso tudo foi o que ela fez. E qual é a história, né? Nós já lemos aqui e vimos. Essa cena acontece numa província gentia. E ela, como eu já falei, se dá diante de todo mundo e dos discípulos de Jesus. Jesus aqui, e é bom que isso a gente entenda, ele não estava lidando só com a situação da mulher. Na verdade, também ali, ele estava testando os seus discípulos. Por quê? Os discípulos andavam com Jesus, certo? Onde Jesus estava, eles estavam junto com ele. Eles já tinham visto tudo que Jesus já tinha feito. Como Jesus cuidava das pessoas, como Jesus atendia as pessoas, como Jesus se preocupava com as pessoas, Jesus curava, Jesus dava atenção, Jesus perdoava, como aquela mulher lá que foi pega em adultério, ele não condenou aquela mulher, né? E ele falou, olha, se alguém não tem pecado, lance a primeira pedra. Os discípulos viram tudo isso, eles caminhavam com Jesus. Então, eles também estavam sendo testados. Mas qual foi a atitude deles nessa situação com a mulher? O que eles falaram? Em vez de eles terem compaixão, misericórdia, como eles sempre viram Jesus ter, não, eles falaram, essa mulher está gritando, manda ela embora. Quer que a gente dê um jeitinho aqui, segurança, né, de Jesus?
pegue pelo braço e manda essa mulher embora. Jesus estava atento a isso e vendo como os discípulos também estavam agindo. E 2 barreiras foram quebradas quando essa mulher se aproximou. Nós já falamos. Ela era uma mulher e ele era um homem. Nessa época, não havia diálogo, não. Não tinha como ter essa conversa e essa mulher, mas ela enfrentou. Ela era gentia e procurava o favor de um judeu. É como povos assim, totalmente opostos, que estão em guerra, né? E vão pedir ajuda, um vai pedir para o outro país que é o seu inimigo. Foi o que aconteceu aqui, né? E eu lendo isso, eu me lembrei, né, de quantos imigrantes o Brasil tem recebido, né? Pessoas de outros países, fugidos dos outros países. E quantas vezes a gente assim torce o nariz até para essas pessoas. Mas está tomando o nosso lugar, mas está querendo pegar o emprego, né, do brasileiro. É claro, tem uma série de coisas que tem que ser. Mas essa mulher, vamos dizer, é um tipo dessa situação. Ela estava lá, ela não era daquele povo, mas ela foi e enfrentou tudo. E fez tudo. Por causa do quê? Do amor pela filha dela. Porque ela amava aquela filha. E ela não suportava mais ver a filha sofrendo daquela forma. Então, qual tem sido, muitas vezes, a nossa atitude em relação às situações, dificuldades que nossos filhos, muitas vezes, passam? Nós temos feito tudo que a gente pode e aquilo que a gente não pode, até quebrado barreiras, para a gente conquistar a vitória em Jesus, de clamar, de pagar um preço mesmo, de buscar, de persistir, de não desistir no primeiro não, mas de continuar batalhando. Então, essa mulher, ela é um exemplo para nós. Nós não temos mais estas barreiras, porque na cruz do Calvário tudo isso foi quebrado. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos falar com Ele, sabemos que Ele nos ouve. A Bíblia fala isso claramente. Clama-me, responder-te-ei. Ele fala, mesmo que às vezes parece que ele está meio mudo, que ele não está falando, mas ele não está respondendo naquela hora, porque não é hora. Tudo tem o seu tempo certo. E ela transpõe essas barreiras e quando ela pede, ele reage com silêncio. Mas ela continua insistindo, apesar da aparente rejeição. Gente, rejeição é um sentimento muito horrível. A Marta, nossa psicóloga aqui, pode falar muito melhor do que eu. Mas a rejeição é um sentimento muito destruidor, né? Oi? Traz vários males para a pessoa. E, em certo nível, todos nós, alguma época da nossa vida, sofremos rejeição. Tem gente que muito mais, e são pessoas, muitas vezes, muito marcadas por conta da rejeição. E ela sentiu aqui, nesse momento, rejeição do próprio Jesus, que ficou mudo naquela hora. Mas ela não desistiu, não. Isso não impediu ela de continuar, e ela continuou falando. Né? Ela continuou falando, eu como, o cachorrinho também come migalha. Tudo bem que o Senhor me dê migalha, mas eu quero a bênção para minha filha. Em outras palavras, ela disse isso. E, finalmente, ela recebe muito mais do que ela veio buscar. Porque o Senhor daí falou para ela, ó mulher, grande é a tua fé. Imagina Jesus falando isso para nós? Que a palavra diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pede. Agora o Senhor falou para essa mulher, grande é a tua fé. Não. Daí eu acho que ela nem acreditou naquilo que ele falou. E ele falou assim ainda, seja feito
o que você deseja. Então, tudo que ela tivesse pedido ali ia ser concedido para ela, porque ele falou, seja feito, e a filha dela ficou curada. Então, essa foi a história, né? Jesus, o que ele faz? Ele prova a fé desta mulher. E o ponto aqui, nessa noite, que eu quero chegar, é que quantas vezes, muitas vezes, nós estamos sendo provadas. Não é que o Senhor não está vendo, não é que o Senhor não está ouvindo, não é que o Senhor não quer responder a sua oração, mas Ele está te provando, para ver realmente onde está o teu coração, para ver realmente se você está dependendo dEle. Quem sabe ela lá chamou Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, repetindo, porque os outros estavam falando isso, porque ela não era daquele povo. Ela não ia saber exatamente como chamar. Só porque ela ouviu os outros falar, eu vou falar isso também. Então, muitas vezes, a gente está sendo provado nas situações que nós estamos passando. E a prova serve para quê? Para aprovar ou para reprovar. Quando a gente faz uma prova, ou você é aprovado e sobe um patamar, né? Passa de ano, ou você é reprovado e fica no mesmo lugar. Então, isso que nós temos que olhar. Olhar com esses olhos. Jesus estava ali testando aquela mulher, e como eu já falei, não só ela, os discípulos também. Aqueles que estavam lá. E ele estava vendo, vamos ver. Vou ficar quieto, vou responder isso, eu quero ver. Mas quando ela persistiu, e ela ficou firme e convicta daquilo que ela queria, e ela foi respondendo com autoridade até mesmo, não, Senhor, eu quero isso, tá bom, eu como, o cachorrinho também come migalha, não tem problema, eu quero isso, mas eu não vou sair daqui se eu não receber a tua resposta. Quando Jesus viu tudo isso no coração daquela mulher, ele disse essa frase, né? Mulher, grande a tua fé. O que aconteceu? A mulher passa no teste com todo louvor. Ela não passou de qualquer jeito, não, tipo, passou raspando. Não, ela passou com todo louvor, porque ela recebeu esse elogio de Jesus tremendo, que nenhum dos discípulos recebeu, mas ela recebeu. Porque Deus estava provando. Então, queridas, eu não sei a situação que você está. Eu não sei o que você tem passado. Mas pense, o Senhor não largou você. Ele não deixou você. Ele não deixou de ouvir a tua voz e o teu clamor. Ele está atento. E no tempo certo, Ele vai te responder. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Mas, muitas vezes, Ele precisa nos testar. Porque se tudo a gente ganha fácil assim, você larga. Ah, passou essa situação. Ah, resolveu, pronto. Eu não preciso de mais nada. Não, o Senhor, Ele nos prova, sim, mas por amor. Porque Ele nos ama. Nós fazemos assim com os nossos filhos, você dá tudo que ele quer, na hora que ele quer? Não. Tem hora que não tem nem maturidade para receber determinada coisa. E o Senhor sabe disso. E foi isso que Ele fez com essa mulher. Jesus prova a sua fé. Ele faz um teste, né? Fazia que estava indiferente, ficou em silêncio, mas não era nada disso. Na verdade, Ele estava provando e Ele queria ver se realmente ela cria que Ele era o Messias, que Ele era o Filho de Deus, que Ele é que ia poder resolver a situação dela, né? E diante da humilhação dela, da humildade, porque tem gente que se revolta contra Deus em situações difíceis. Ao invés de perseverar e se humilhar como essa mulher fez, se colocar aos pés dele, não se revolta. Que Deus é esse?
Não está vendo? Eu estou servindo. Quanto tempo eu estou servindo e agora eu estou nessa situação? Deus não está vendo? Isso não agrada a Deus. Mas, se mesmo no meio ali, da situação difícil, você perseverar, o Senhor vai te responder e muito mais além do que você pode imaginar. E foi isso que aconteceu com esta mulher, né? E ele a louvou. E quais as lições que a gente tira dessa história, né? Foi uma grande aflição que trouxe a mulher a Jesus. Foi por causa da aflição que ela estava passando em relação à sua filha que ela veio conhecer a Jesus. Às vezes a gente recebe pedidos de oração. Ai, pastora, ora, por favor, porque aconteceu uma situação terrível com tal pessoa, com meu marido, por exemplo, e ele não é convertido. Ai, meu Deus. E a gente sempre fala isso. O Senhor permite essas situações difíceis, parecem impossíveis, para trazer a pessoa para Cristo. Não se desespere se quando você começar a orar, o negócio piorar. Não faz mal, pode piorar no começo, mas depois vai para o lugar certo, né? E aconteceu com essa mulher, foi por causa da situação da filha dela que ela veio atrás de Jesus, porque nós já vimos, ela não era do povo de Deus, né? Mas ela veio atrás de Jesus por causa da dificuldade. Então, ela aprendeu que aflições e dificuldades trazem algumas das dádivas mais ricas para as nossas almas. Eu coloquei aí o texto de Isaías 48, 10, versículo B, fala assim, a parte final do versículo: escolhi-te na fornalha da aflição. O Senhor nos escolhe muitas vezes na fornalha da aflição, quando nós estamos passando por dificuldades, por situações bem difíceis. O Senhor vai lá, te pega e te redime. Amém? Que mais que a gente aprende com essa história? Não há raça, não existe raça, classe social, cor, fora do amor e compaixão de Jesus. Não é porque ela não era do povo dele que ele não ia amar. E assim conosco também. Não importa a nossa raça, não importa a nossa cor, não importa a nossa classe social, ele nos ama da mesma forma. Para ele não há diferença, porque ele é amor e ele ama, e ele ama. E a verdadeira fé é persistente em face das dificuldades. A verdadeira fé, ela persiste quando há dificuldade. Não desanima. Não desanima, não desiste. Não volta para trás. Mas serve como um trampolim para você crescer, para você amadurecer, para você buscar mais a Deus, para você conhecê-lo melhor. Existe um livro que a doutora Edmé escreveu, acho que o único livro que ela escreveu, que chama Tesouros Escondidos. Não sei aqui quem já leu, né? Mas ela fala dos tesouros que a gente acha nos tempos de crise. Porque ela usa o texto de Isaías que fala: dar-te-ei os tesouros escondidos. Me fala, aonde ficam as pedras preciosas? Você anda na rua e acha pedra preciosa? Brotando assim? Saindo? Caindo da árvore? Não. Aonde estão as pedras preciosas? Onde, gente? Hã? Nos lugares profundos. Nas cavernas. A gente vê esses garimpeiros, né? Eles entram naqueles lugares horríveis, perigosos, escuros. Mas é lá que acha as pedras preciosas. É lá que se acham os tesouros. Então, nesse livro, ela diz isso.
que nós encontramos pedras preciosas, tesouros, nas dificuldades. Então, eu encontro tesouros no luto, no divórcio, muitas vezes, na enfermidade. Em todas essas situações que parecem negativas, mas, se a gente for lá e enfrentar, nós vamos lá achar tesouros preciosos. Por quê? A nossa vida vai ser transformada. Nós vamos aprender, nós vamos depender do Senhor, nós vamos buscá-lo, nós vamos ouvir a sua voz e nós vamos encontrar o tesouro precioso. Esta mulher encontrou o tesouro precioso que ela buscava, a vitória, a libertação da filha dela. E também ela foi elogiada, louvada pelo Senhor, dizendo que grande era a fé dela. Então, queridas, se você está numa luta, se você está numa batalha, não desista. Aí é o melhor lugar para você crescer. Aí é o melhor lugar para você encontrar coisas preciosas para a sua vida. A Bíblia fala que é melhor estar num velório do que estar numa festa. Nossa, que coisa horrível. Por quê? No velório você pensa o que é a vida, né? Que de um minuto para outro pode morrer, né? A pastora Lúcia estava compartilhando agora de um conhecido, né, da sua irmã. 53 anos, morreu assim, pum, hoje. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. E lá no velório você começa a pensar, meu Deus, era tão moço e morreu. Ai, meu Deus, tão de repente. Na festa não, né? Na festa é tudo oba-oba, tal. Então, louve a Deus. Você está numa situação difícil? Louve a Deus, porque você vai descobrir tesouros, coisas preciosas para a sua vida. E como essa mulher, o título que eu dei, uma mãe, uma mulher provada e aprovada. O Senhor Jesus deseja que todas nós aqui saiamos aprovadas. Ninguém reprovada. Ninguém desistindo. Então, essa palavra é uma palavra de ânimo para você. Não importa, está passando luta, está difícil, mas o Senhor está atento. E na nossa perseverança, na nossa persistência em buscá-lo, nós teremos a vitória, em nome de Jesus. Amém?